Quando paramos para pensar, nos desprendemos do que aparenta ser o real. Ficamos com um olhar profundo e desconexo. Esse olhar representa uma profunda linha de raciocínio, uma chama interna que transforma o medo e a tragédia em leveza e sustento. Dave Chappelle chama esse olhar de transe. The motherfucking zone, nigga. E aí, bem-vindos, senhoras e senhores, a mais um episódio de Sutilmente. Hoje é motivo de celebração, porque chegamos à marca dos 2 dígitos. The Big 1-0. Nesse 10º episódio eu decidi ter essa licença poética para homenagear e falar sobre um artista que eu respeito profundamente, um cara que sustenta muito esse meu edifício crítico e reflexivo. Um dos meus mentores, o comediante Dave Chappelle. Eu não sei o quanto vocês sabem sobre ele, eu não sei o quanto vocês estão integrados nesse gênero de stand-up comedy, mas é sobre isso que eu falarei hoje. Então, tentem relaxar, se acomodem enquanto eu procuro essa outra fitinha. You gotta make life interesting like that, because the shit is flimsy. Life is flimsy. You think you're gonna live forever? You ain't not gonna live forever. It's dangerous out here. We know what's going on. I travel now, you know. I used to think D.C. had the roughest ghettos in the country. Nah, nigga. I have seen some shit now. Para falar do Dave Chappelle, antes eu preciso falar da plataforma em que ele atua, o stand-up comedy, que para mim é uma das formas artísticas mais lindas para se expressar. O stand-up comedy nada mais é do que uma pessoa com um microfone na mão, num palcozinho, dependendo do seu nível de sucesso, talvez num grande estúdio, falando sobre a vida, sobre coisas do cotidiano, refletindo, brincando, fazendo performance, o que for, com o objetivo de entreter e fazer o público rir. É uma premissa simples, porém muito complicada. Muitos, em diferentes rodas de amigos, provavelmente têm o seu quê de stand-up, o seu quê de comediante, sabe contar uma boa história, sabe brincar um pouquinho com os fatos. Mas quando você decide transformar isso numa profissão, a parada fica séria, meu caro, porque realmente não é algo tão simples de se fazer. E quando se faz direito, você vira um filósofo moderno. E não, eu não acho que é ousadia minha comparar o comediante a um filósofo. Muito pelo contrário, eu acho que é um elogio. E eu acho que no mundo de hoje, na era em que nos encontramos, não existe nenhuma forma artística que mais tenha o potencial de entrar no inconsciente das pessoas e fazer com que elas questionem a própria realidade delas do que o stand-up comedy. Eu tô falando de um lugar onde a pessoa, apenas com seus devaneios, tem o potencial de criticar o status quo do mundo e ainda assim, no final de seu devaneio, terminar com um punchline que vai fazer todos ali da audiência rirem. E eu acho que essa é uma forma muito gostosa de se desapegar de uma ilusão, sabe? O comediante, e os bons comediantes, eu digo, quando eles decidem tocar em assuntos delicados e complexos, eles fazem de um jeito que você acompanha a linha de raciocínio dele. Você começa a enxergar algumas coisas que você talvez não enxergava antes. E quando ele termina
essa ideia, a frase, de um jeito que te faz rir, você vê o quão absurdo talvez era a sua forma de conceber as coisas, o quão absurdo o mundo tem lidado com a realidade. E na sua risada, você alivia essa tensão, você alivia esse medo e esse desconforto de que talvez, só talvez, o que você tem como verdade, o que você tem como absoluto, nada mais é do que uma opinião falha e com muito espaço para melhorar. And that's fucked up because your generation lives in the most difficult time in human history. This is the age of spin. The age where nobody knows what the fuck they're even looking at. Did you know that Planned Parenthood was for abortions? It's for people that don't plan things out at all. The joys of being wrong. Essa sim é uma frase que me pega. Ai, mano, a gente tá vivendo um tempo muito sombrio, muito. E a gente tá com muito medo de errar, cara. A gente fica quieto e acolhido, porque aparentemente existem tantas respostas, tantas verdades, que para nós cabe somente o engolir, o aceitar sem criticar. Os comediantes, nos tempos modernos, são os soldados desse novo mundo. São os pensadores que permitirão com que a mente ainda se veja como algo livre. Vocês não sentem a mente um pouco formulada? Com toques e tiques? Com pensamentos tão bem pensados que talvez nem foi a gente que concebeu? Não é... E agora eu vou entrar um pouco mais específico aqui, mas não é assustador o fato de que está acontecendo um apocalipse lá fora e claramente nossas estruturas socioeconômicas não estão conseguindo dar conta e ainda assim a gente se esforça em querer voltar para a normalidade? A gente passou a se apoiar nas fórmulas da vida, porque aparentemente é o mais confortável a se fazer. O pensamento crítico ele deveria estar muito mais presente, mas mesmo assim a gente esquece. Eu admiro muito o stand-up e a arte de forma geral por conseguir manter vivo esse lado nosso, que é mais do que essencial. O Dave mesmo, ele diz numa entrevista que perguntaram para ele se ele via como um fardo esse fato de que muitas pessoas olham para alguém como ele em busca de clareza e respostas, né? E ele respondeu que acha que essa situação é um sintoma de o quão ferrada está a nossa sociedade para estarmos procurando nos artistas esse tipo de verdade. Até rimou. Mas ele também ressalta que, que quando as coisas de fato estão obscuras, os artistas tentam falar e expor suas opiniões da maneira mais sincera possível. Questionar e mudar deveriam ser mantras de todos nós, não somente dos artistas. Has anyone ever listened to me do comedy? Have I not ever said anything about these things before? So now all of a sudden, this nigga expects me to step in front of the streets and talk over the work these people are doing as a celebrity? Answer me. Do you want to see a celebrity right now? Do we give a fuck what Ja Rule thinks? Does it matter about celebrity? No. This is the streets talking for themselves. They don't need me right now. Recentemente, em uma premiação, o Dave compartilhou uma frase que sua mãe dizia para ele quando ele era menor. Ela falava, abre aspas, né? Dave, às vezes você tem que ser um leão para poder ser o cordeiro que você realmente é. E aí, logo depois, ele que falou essa frase, né? Mas em nome da mãe, mó fofinha a mãe. Depois mostra um take da mãe falando por cima também a frase. Mas aí logo depois ele continua, né? Abre aspas.
Eu falo essas coisas como um leão. Não tenho medo de nenhum de vocês. Quando se trata de palavras, eu debato com os melhores, só para poder relaxar e ser eu mesmo. É por isso que eu amo minha arte. Todos os comediantes, concordando com eles ou não, eu sei de onde eles vêm. Eles querem ser escutados. Eles têm algo para dizer. Há algo que eles notaram. Eles só querem ser entendidos. Fecha aspas. Ele continua, mas eu acho que essa parte resume bem. Eu tenho o Dave como uma referência não por conta do stand-up, mas por causa disso. Porque ele é um cara que admira o ato de criticar. Eu fielmente acredito que devemos ter esse lado nosso como um dos principais pilares da nossa vida. Eu aceito que a mudança é algo constante e para que ela continue acontecendo de forma natural, temos que ser inquietos, desbravadores, thought-provoking. Atualmente os comediantes estão na linha de frente, né? Tentando ao máximo manter esses pensamentos vivos. É a resistência, cara. Ou a não resistência, não sei. Mas essa mix eu dedico a todos vocês que se esforçaram para perpetuar seus devaneios e geram reflexões, mesmo que raramente. Graças a isso eu acho que a mente ainda pode ser algo livre. E talvez as fórmulas poderão mudar. Bom, família, creio que eres isso. Acho que é isso, viu? Já deu pra falar bastante. Eu espero que... Eu sei que Dave Chappelle nunca verá essa mensagem, mas eu espero que ele receba de um jeito ou de outro o meu carinho por ele. E quem sabe um dia eu consiga bater um papo com ele num café, assim, seria tipo o meu sonho da vida. Mas obrigado por escutarem esse episódio. Aqueles recadinhos que sempre tem no final, que é bem aquela coisa de tipo, pô, me segue aí no Spotify, me segue aí no Apple Podcast, me segue aí no Deezer, não sei de que onde você tá me escutando, mas me segue aí. Se você veio diretamente do Spotify, me segue lá no Instagram, Notória Lucidez, lá eu devaneio de outras formas. Tô tentando queimar o estoque das minhas camisetas que eu produzi um tempo atrás, tem poucas sobrando, se vocês tiverem interesse em comprar, manda mensagem no DM, ou se tudo der certo, de acordo com as pessoas ao meu redor, talvez a gente já vai ter um site. É que eu digo pessoas ao meu redor porque eu tenho um amigo que me ajuda com isso, Henrique Ojeda, um abração pra você. Só que ele tá num processo de mudança agora em plena pandemia, então o corre é outro. Mas enfim, gente, um abração, obrigado por me escutarem até aqui. E fiquem bem, tentem ficar em paz, que vale a pena. Às vezes é difícil, mas vale a pena, viu? Beijão. Uma produção musical leve.